Olá, bem-vindo ao canal Planista. Bom, eu já falei aqui com vocês sobre a parametrização de alguns elementos, né? Mas imagine você parametrizar toda a solução de uma ponte. Não entendeu ainda? Eu estou falando do Allplan Bridge, tá? Bom, o Allplan Bridge era uma ferramenta que ficava dentro do Allplan Engineering e que basicamente tinha a função de estrudar as seções transversais de uma ponte ao longo de um grade. E a ferramenta foi evoluindo e ganhando aderência entre os usuários do Allplan que utilizavam o software para projetos de pontes e que participaram do desenvolvimento e aprimoramento do Allplan Bridge. E até que o Allplan Bridge se tornou hoje uma ferramenta separada do Allplan Engineering e que tem como principal objetivo a parametrização de toda a modelagem 3D de uma ponte, infra, meso e supra. Bom, o software conta também com algumas outras ferramentas, não só de modelagem, mas também para análise, como por exemplo, perdas de proteção no tempo infinito ou planejamento de obras. Sem mais spoilers, eu vou deixar o resto para o vídeo, onde eu quero passar com vocês os principais pontos e funcionalidades dele com você. Bora para o vídeo! Bom, essa aqui é a primeira impressão quando eu abro o Allplan Bridge. Aqui tem alguns exemplos que você consegue abrir. Cada exemplo aqui tem uma descrição bem completa da solução, né? Então, tem exemplos de soluções de concreto, soluções mistas, protendidas, com dupla elevação, por aí vai. Esse primeiro exemplo aqui, você pode inclusive abrir o PDF e seguir o passo a passo para você replicar toda essa ponte. Foi inclusive a documentação que eu usei para tirar as minhas primeiras conclusões da ferramenta. Aqui com vocês, eu vou criar um novo projeto só para tentar mostrar as minhas primeiras impressões do software. Então, resumindo um pouco, né? Aqui em cima ficam as ferramentas para criar o grade, para criar as seções transversais, para criar os cabos, definir as etapas de construções e mais algumas outras. As ferramentas de eixo, né, por exemplo, só vão se habilitar quando eu estiver criando ou editando o meu grade. E o mesmo ocorre para as outras abas. Então, o Allplan Bridge é um software que você tem que seguir a lógica de processos dele. Provavelmente, esse foi o primeiro ponto que me impressionou bastante. Ele tem uma lógica bem coerente e que não deixa você fazer nada de errado. Continuando, aqui na esquerda, tem duas abas, uma de geometria e a outra de análises. E na aba de geometria eu consigo mostrar melhor para vocês qual a sequência de processos que eu devo seguir. Esses três primeiros itens são basicamente os dados 2D do seu projeto. E em Structure Members estão os elementos 3D que serão gerados a partir dos dados 2D, ok? Então eu vou começar pelo grade, que aqui é chamado de axis. E basicamente o que eu preciso definir é um eixo no plano mais um perfil da obra. Então eu vou fazer algo bem simples aqui. Na verdade, essa etapa por si só já é simples, né? Por que eu digo isso? Porque existem basicamente três tipos de formatos para desenhar o eixo no plano, que é uma reta, um arco ou uma espiral, e uma ferramenta para definir o perfil da obra. E isso foi outro ponto que eu gostei muito no software, né? Poucas ferramentas, mas que suprem todas as necessidades para pontes. Então, terminado, eu vou mandar recalcular e aqui em 3D Model eu consigo ver o meu grade em 3D. A próxima etapa agora é a definição das seções, né? Então, seção de vigas, laje, tabuleiro, pilar, estacas, travessas, entre outras coisas. Eu vou criar agora uma seção de um pilar bem simples, tá? A ideia aqui é desenhar uma seção genérica e o software por si só vai parametrizar para mim. Como? Repara que durante o desenho da minha seção, quando eu escolho essa ferramenta Parallel Line, por exemplo, a linha que eu crio fica vinculada à linha que eu utilizei para criar. Eu posso fazer com que esse valor de distância, né, por exemplo, de 30 centímetros, que nada mais é do que a espessura da parede do meu pilar, seja uma variável.
Então, daqui a pouco, o software vai me permitir que essa distância, ou ângulo, ou inclinação, em outras ferramentas que não a Parallel-Line, né, varie ao longo do desenvolvimento do meu pilar. Por exemplo, provavelmente vocês já repararam, esse é um pilar vazado, tá? E eu vou deixar essa parte de variação para uma outra seção que nesse projeto faz mais sentido, né? Que será a seção do tabuleiro. Nela eu vou variar a altura do pavimento, a inclinação do pavimento e a alocação dos cabos. Finalizada a seção do pilar, agora sim eu vou importar as outras seções, então seção do bloco, das estacas, seção do tabuleiro, que eu já havia feito antes, né? Inclusive salvei para utilizar em outros projetos. Então, essas seções já fazem parte da minha biblioteca pessoal. Por exemplo, a transversal eu já deixei algumas variáveis criadas. Como eu já havia mencionado, né, para o pavimento, que são essas duas, e para os cabos, essas outras três. Então, eu vou abrir ela aqui e você pode ver que ela é composta por diversas seções, né, do pavimento, das defensas, do caixão propriamente dito e uma posição genérica dos cabos. E clicando sobre a linha do pavimento, eu vejo que a inclinação dessa linha, por exemplo, está ligada à variável PAV-I, em porcentagem. Bom, vamos seguir. Então, continuando, agora o que eu vou fazer é simplesmente pedir para que o software crie meu modelo 3D a partir do meu grade e das minhas seções transversais. E eu tenho a possibilidade de definir o espaçamento entre as minhas seções de 20 em 20 metros ou de 10 em 10 metros, por exemplo, e também poderia realizar vários lançamentos para criar juntas de dilatação, por exemplo. Em cross-sections, eu vou definir para o software que cada uma dessas estações que ele criou, né, de 10 em 10 metros, deve ser utilizada a minha seção transversal. E, novamente, eu vou pedir para ele recalcular e vamos ver como ficou. Eu vou lançar agora um apoio completo, tá? Pilar, bloco e estacas. Então, eu crio um novo pier, como ele chama aqui, e seleciono o nó na minha seção transversal. Agora eu defino o ponto inicial para o apoio, né? E um ponto final. E nesse caso aqui eu vou definir o meu step de 1 em 1 metro. E de novo, em cross sections, agora eu vou lançar as seções do meu pilar e vou criar algumas estações adicionais para o meu bloco e as minhas estacas. Eu poderia ter feito aqui para o pilar 2 trechos maciços, talvez, né? Um encontro com bloco e outro na posição do aparelho de apoio, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou pular o lançamento dos outros apoios e dos cabos, tá? Que basicamente se resumem a isso, com a única diferença que nos cabos eles são definidos em fases de proteção. Mas eu não vou deixar de mostrar como é feita a variação na alocação dos cabos e na inclinação do pavimento. Então, o que eu acabei de fazer foi carregar esse mesmo projeto em uma etapa mais avançada. Então, antes de ir para as variações, eu só vou mostrar um pouco de algumas propriedades dos cabos. Então, aqui estão as fases de proteção e quando eu clico em algum cabo, eu vejo na janela de propriedades algumas informações importantes, como a área de cordoalha, coeficiente de atrito, coeficiente parasitário. E se eu preencher essas informações e mais algumas informações do material, por exemplo, eu posso contar com algumas análises depois. Agora sim, falando sobre as variações, então uma das maneiras é criar uma tabela de variação para a inclinação do pavimento, por exemplo, onde para cada estação X ao longo do meu grade eu defino um valor Y para a inclinação. E o software vai fazer uma interpolação definida aqui do lado, que pode ser linear ou parabólica. A variação parabólica faz mais sentido para os cabos, né? Então, para os cabos, nesse caso, existem 3 valores que vão variando ao longo do desenvolvimento da minha ponte, que são o espaçamento vertical, o espaçamento horizontal e uma distância dos cabos em relação ao topo da minha seção. Então, por fim, eu linko essa tabela de variação com o meu modelo 3D, aqui em Variations. Eu arrasto essas tabelas com as variações parabólicas que eu acabei de mostrar, ou eu poderia também escrever minhas próprias fórmulas manualmente, como uma tabela Excel, tá?
E repara que os valores das variáveis do cabo são alteradas ao longo das minhas estações, né? Bom, depois de definido todo o meu modelo 3D, eu posso exportar para o Allplan Engineering, para os detalhamentos, né? Extração de cortes, criar armaduras passivas, etc. Dentro do Allplan Bridge, eu poderia continuar criando planejamento de obras, realizar algumas análises ou até mesmo exportar o meu modelo de cálculo para um outro software. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo ponto de vista que eu. Se eu precisar modificar qualquer coisa nessa ponte, seja relacionado a uma seção que talvez não afetasse tanto as outras estruturas que compõem a ponte, ou mesmo algo relacionado ao grade que mudaria todo o projeto, basta eu alterar e mandar recalcular. Ou então, se eu tiver que fazer uma outra ponte com essa mesma solução, né, caixão, protendida, pilares, etc, 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 basicamente eu consigo reduzir todo o trabalho mais do que pela metade. Então, o Allplan Bridge é um software para você programar, exatamente dessa maneira que eu te mostrei agora, as suas soluções e depois usufruir das vantagens da parametrização. E aí, gostou? Quer saber mais? Me manda um e-mail, mensagem no LinkedIn, ou seja lá qual for o seu meio de contato predileto, que eu te ajudo, ok? Até o próximo vídeo.